Olá, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente, começando agora, hoje quinta-feira, 28 de novembro de 2024, uma ótima quinta-feira a todos nós. E a gente começa na expectativa do início da entrevista coletiva, que está marcada agora para as 8 da manhã. Sempre atrasa um pouquinho, né, pessoal? Vocês sabem como isso funciona. Mas a entrevista coletiva em Brasília, do ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Casa Civil, que vão detalhar aquilo que foi anunciado ontem em rede nacional, com pompa e circunstância, pelo ministro Fernando Haddad. O que ele disse, basicamente, é que vai haver um lado da bondade e um lado da maldade. E é claro que num governo que não gosta de cortar gastos, aliás, qual governo gosta, a comunicação da bondade, entre aspas, ganhou mais espaço. Há muitas dúvidas se o pacote de redução de gastos anunciado ontem pelo ministro Fernando Haddad, de forma genérica, vai mesmo ter a capacidade de gerar a economia a que ele se propõe, na casa dos 70 bi até 2026. Bem, o que a gente tem do que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda? Primeiro, a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para 5 salários mínimos. Isso faz todo sentido do ponto de vista político. Ninguém convocaria uma rede nacional só para dizer que haverá corte. Você tem que anunciar algo positivo, e isso foi também uma promessa de campanha do presidente Lula. A questão aqui é a seguinte, claro, se isso liberar mais recursos para a economia, tá ótimo. A questão é, de onde vem a compensação? Segundo o ministro, com o aumento dos impostos para quem ganha acima de 50 mil. 50 mil como? É salário? É renda? Isso entra aluguel? Entra aposentadoria? Como vai ser tributado e quanto? Isso não foi dito. Vai se saber daqui a pouquinho. Um vai compensar o outro? Essa é a grande dúvida do mercado. O ministro deixou claro que uma medida depende da outra, ou seja, elas têm que ser aprovadas em bloco. A conta aqui é bem estranha. Há a expectativa de que, se o governo, de fato, aumentar a isenção do imposto de renda, 40 bi de receita deixam de ser arrecadados pelo governo federal. Num pacote que queria economizar 70, você coloca um gasto extra de 40, não se sabe se isso aqui fecha a conta ou não, e há uma grande dúvida. Outras medidas que foram anunciadas rapidamente aqui pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrando que isso aqui tudo depende do Congresso Nacional, é claro. Reajuste do salário mínimo muda de regra e passa a ser enquadrado nas regras do arcabouço fiscal. Abono salarial também passa a ter um limite mais baixo. Aposentadoria militar, aumento da idade mínima e limitação da transferência de pensões. Essa é a proposta. Teto salarial, aquilo que a gente fala todo dia aqui no Jornal Gente. Como é possível que o servidor público ganhe acima do teto? E muita gente ganha. Está se propondo aqui uma espécie de regulamentação daquilo que já é lei e que está na Constituição brasileira. Emendas, 50% das emendas de comissão passariam para a saúde. E isso livraria, de alguma forma, o investimento que é obrigatório hoje em saúde. E aqui tem um pulo do gato: benefícios tributários ficam automaticamente suspensos em caso de déficit primário. Essa aqui é uma discussão que tem sido colocada em pauta pelo governo federal sobre benefícios que foram concedidos para alguns setores da economia, a maior parte deles em governos do PT. Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2. E agora o governo está tentando se livrar desses benefícios e dizendo o seguinte: olha, se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo, isso aqui cai por terra. Bem, de novo, o que a gente vê é aumento da arrecadação. Ontem o dólar fechou na casa dos 5,91, só com o vazamento da possibilidade de que haveria o anúncio do aumento da isenção do imposto de renda. Mas que fique claro, né? Esse anúncio ontem foi superficial, muito político, e o detalhamento que a gente vai ter mesmo, a gente vai saber daqui a pouquinho, em